Seja bem-vindo ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos nos concentrar em Jesus indo além do véu para apresentar seu sacrifício, o sacrifício que nos dá direito à salvação eterna. Está no ar o seu Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa de estudo profundo da Palavra de Deus. Toda semana nós nos reunimos aqui nesta mesa com amigos para conversar sobre aquilo que aquece nosso coração, que é a Palavra de Deus. Eu vou apresentar para vocês meus queridos amigos que estão conosco aqui. Pastor Luiz Otávio Piazzi, seja muito bem-vindo, meu amigo, é bom ter você mais uma vez. Eu é que digo que é bom estar com vocês aqui. Hoje o meu abraço vai para os meus sobrinhos. Tá certo? Eu preciso mandar um beijo. Você fez uma listinha? Tudo na cabeça, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Mas você é um evangelista poderoso. Não tem como esquecer. Essa frase vai ficar gravada. Eu quero mandar um beijo para a princesinha Isa, que é minha sobrinha, filha da Jussara e do Marco Aurélio. E também para o meu sobrinho, irmãozinho dela, o Theo. E também para o pequeno Alan, que é filho do pastor Wagner com a Kátia. Quero mandar aqui o meu mega abraço para esse bebezinho maravilhoso. Legal, muito legal. Pastor Adriane, que bom ter você mais uma vez. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, sempre um prazer. E a gente fica feliz de poder dialogar sobre a Palavra de Deus. Hebreus, sempre uma boa epístola, né, para a gente refletir. E já que está todo mundo mandando abraço aí, vamos seguir o bom caminho, né? Mandar um abraço para minha irmã, Mili, e o Renato, seu esposo, e a filhinha Giovana, que nasceu faz pouco tempo. Muito legal. Pastor Edmilson Lima, nobreza, que bom mais uma vez recebê-lo, meu amigo. Seja muito, muito bem-vindo. Me sinto muito feliz, sempre à vontade, aqui no meio desses amigos, grandes personalidades. E a gente fica feliz em perceber que as pessoas gostam de assistir esse programa tão importante que é o Lições da Bíblia. No Brasil inteiro eu tenho muitos amigos no Brasil afora, Manaus, Rio de Janeiro, na região ali sul, né? A região também centro-oeste, nossos irmãos e amigos que ali assistem esse programa, é muito forte ali também. E eu mando um abraço para todos eles. E também hoje aqui, de modo especial, eu mandei uma vez aqui um abraço para minha mãe, e aí meus irmãos e irmãs ficam cobrando também, né? Eu tenho muitos irmãos, 2 irmãos, sexo masculino, mais outras irmãs também. Eu mando um abraço para todos os meus irmãos e irmãs, alguns moram nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, lá em Tocantins, Goiás, um abraço a todos. Que legal. Meu amigo, por favor, pede a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar. Nosso Deus amado e poderoso, nós louvamos Teu nome, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos entregou através dos profetas, apóstolos, e o Espírito Santo ter iluminado, Senhor Deus, as nossas mentes para compreender e hoje estarmos Te seguindo. Vamos mais uma vez abrir Tua palavra na carta aos Hebreus e pedimos iluminação para nós e para quem está assistindo esse programa agora, Senhor, essa mãe, esse pai, alguém que precisa de uma bênção especial, que o Teu Espírito alcance essa pessoa e abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A vida de Jesus aqui na terra foi para nos dar o perfeito exemplo da obediência, a sua morte para nos salvar, para nos redimir os nossos pecados, mas Ele ressuscitou, mostrando o poder de Deus, não é? Para também ressuscitar aqueles que creem em Cristo. Mas Jesus subiu ao céu, ascendeu até o Pai, não é? Atravessou o véu que separa a humanidade de Deus, e compareceu diante de Deus para nos redimir. Pastor Adriane, é muito interessante pensar nessa coisa que Jesus compareceu diante de Deus, é uma expressão que aparece no livro de Hebreus, porque havia um costume no Antigo Testamento do comparecimento dos judeus 3 vezes por ano diante de Deus nas festas, que eram
oferecidas ali em Jerusalém para celebrar fatos históricos importantes da história do povo de Israel e também apontar para a salvação eterna. Que relação existe entre esse comparecimento anual, 3 vezes por ano, com esse comparecimento de Cristo, nosso precursor, no Santuário Celestial? Existem várias conexões importantes aqui, né? As festas de Israel, elas têm o santuário como o centro, né? A gente entende que o santuário é muito importante, embora elas não necessariamente sejam criadas a partir do santuário, não é isso que eu estou falando, né? Páscoa, por exemplo, sai do Egito, mas na medida em que Israel vai tendo uma convivência como nação, o santuário, ele é muito importante. Aí a gente tem festas de uma parte do ano, parte inicial do ano, e festas para uma outra parte, né? Parte mais para o final do ano. E aí nessa primeira parte do ano nós temos a Páscoa, que é uma festa muito importante, é o momento em que Cristo, inclusive, morre na cruz, né? E a gente ouve o apóstolo Paulo dizendo que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E temos também aí, junto com isso, a festa a festa da Páscoa tem um complexo ali de pães asmos, primícias, né? Páscoa pode ser especificamente a Páscoa junto com esses, mas às vezes é um nome tão forte que está englobando tudo isso, né? E depois de um período, né, os 50 que a gente tem, a festa das semanas na linguagem do Antigo Testamento, a festa do Pentecostes, 50 dias depois, a gente tem aí o Pentecostes, lembra na cultura judaica o momento no Sinai, onde a lei é dada, e essa é a época da ascensão de Cristo, depois de estar com os discípulos, né? Porque o que a gente vê ali no início do livro de Atos é o Espírito sendo derramado como resultado do Jesus que ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus o Pai. Isso é muito importante para a teologia de Hebreus, né? Jesus ressuscitou, ficou aqui 40 dias, não é? 10 dias antes do Pentecostes, ele ascende, e são os 10 dias em que os discípulos vão para o cenáculo para buscar a face de Deus. Né? Exato. Então a gente tem um cômputo aí geral, né, olhando para essas festas, e aí a gente gira agora, isso tem a ver com colheita também, né, as primícias ali perto da Páscoa, Pentecostes temos mais colheita acontecendo no início do ano. Quando a gente volta para a outra parte, a gente tem trombetas, a gente tem o dia da expiação e a gente tem festa dos tabernáculos. Então a gente tem aqui uma ideia de trombetas anunciando o dia da expiação que chega. O dia da expiação, obviamente, muito importante como julgamento coletivo da nação. E os tabernáculos sendo esse momento de relembrar, já na Terra Prometida, a época de peregrinação no deserto. Curiosamente, desse bloco de 2 festas, a gente tem, como o nosso guia de estudos está colocando aqui, né? A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos são festas em que, quando Israel está instalado na Terra Prometida, é um período de peregrinação para Jerusalém. O tabernáculo, o templo, melhor dizendo, está ali e o povo vai. É interessante ler o livro de Salmos também, porque tem os cânticos da peregrinação, né? E aí eles vão peregrinando, eles vão na direção de Jerusalém e vão cantando hinos fantásticos que se vinculam ao santuário, o amor de Deus, a adoração e tudo mais. Em algumas Bíblias, o cânticos de romagem, né, aparece ali, de subida, outras expressões. Exato, dos degraus, né, subindo ali no templo. E tudo isso dando a ideia interessante de peregrinação, um movimento, né, chegando ali. E essa, como você bem colocou, essas festas são momentos em que o povo, ao ir a Jerusalém, estão comparecendo diante do Senhor. E, curiosamente, Jesus comparece diante de Deus por nós, mas ele também é um precursor, no sentido de que tem mais gente vindo, peregrinando nessa direção. Né? É interessante a gente agora estabelecer os paralelos ainda mais específicos entre as festas como tipo, que representam, e aquilo que elas significam de fato, né? A representação do ideal, o ideal tipológico delas. Né? A Páscoa, pastor Edmilson, o que ela representa? A Páscoa, quando instituída lá no Egito, a libertação do povo de Deus da escravidão, mas em Cristo ela tem o símbolo da libertação do pecado. E de maneira assim, muito pessoal, Jesus ele cumpre muito bem essa prefiguração, esse ritual, a Páscoa. Ele morre na sexta-feira, que era o dia da preparação da Páscoa. Era o dia em que os cordeiros eram mortos, não é? Na verdade, Jesus ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos na quinta-feira à noite, mas foi uma antecipação, certo, doutor? Ele antecipou a Páscoa, porque
no dia seguinte é que os cordeiros seriam todos mortos naquela Páscoa. E Jesus foi morto na hora nona, às 3 da tarde. Ali ele morre, né? Então Jesus, ele prefigura exatamente aquilo que foi antecipado lá atrás como libertação. Ele morre como libertador para o seu povo que sai para se entregar a Cristo, enfim. No rito da Páscoa, o cordeiro morria no 14º dia, né, do mês de Nisan, que é o primeiro dia do calendário judaico, né? Ele morria à tarde, exatamente na hora do sacrifício da tarde, mas ele era comido só no outro dia. Sim. Depois que, lembrando que na maneira de contar bíblica de dia, né, o dia já começa na parte escura, então ele era comido à noite. Então, tem uma simbologia muito interessante com o que aconteceu, porque Jesus, de fato, nosso cordeiro pascal, morre no momento em que o cordeiro era morto. E ele fica ali na cruz, já avançando para as horas de um novo dia, já representando uma outra festa anexa à festa da Páscoa, que é a festa dos pães asmos, quando o cordeiro é comido. Os pães asmos retomam aquele momento em que os hebreus comeram, né, ali, já com pressa para sair do Egito para a libertação. Como você colocou muito bem, a Páscoa, ela representa, simboliza, tipifica o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, né? O pastor Adriano colocou que a Páscoa não tem uma conexão direta assim, com o santuário na sua origem, e é interessante também pensar que Jesus também morreu fora da cidade, morreu no Calvário. De novo a gente vê as conexões da Páscoa, da cruz, e se cumprindo isso em Cristo. E também, pastor, ao mesmo tempo a gente já percebe, quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos na quinta-feira, ele também já institui ali a Santa Ceia, que seria o novo simbolismo Exatamente. Da salvação para todos os crentes. Exatamente. E por falar nisso, fica uma pergunta, né? Quanto tempo alguém que nos assiste não toma uma Santa Ceia? Boa pergunta. Então, renova a sua vida com o Cordeiro. Exatamente. Não é? Pela Santa Ceia. Excelente lembrança, pastor, porque a festa da Páscoa, ela era uma tipificação. E ela se cumpriu na grande Páscoa, na verdadeira e maior Páscoa, que foi a Páscoa do ano 31, em que Cristo morreu. É por isso que hoje não celebramos mais a Páscoa. Jesus substituiu a celebração da Páscoa pela Santa Ceia, que relembra o seu sacrifício e aponta para aquele dia em que nós vamos nos sentar à mesa com Ele e vamos comer e vamos beber daquele vinho que Ele disse que Ele não tomaria até que aquele dia chegasse. Uma coisa curiosa é que quando a gente fala sobre Páscoa, muita gente começa a ter muitos exemplos de tudo que hoje em dia as pessoas falam a respeito do que é Páscoa, né? E eu acho muito interessante a gente colocar aqui, estabelecer que Páscoa tem o seu fundamento dentro da Bíblia, como uma celebração por causa deste dia de libertação. Foi o dia em que eles saíram, o dia da passagem, o dia que eles realmente foram libertados ali daquele momento em que eles estavam vivendo dentro do Egito. Foi uma celebração em família, uma celebração conjunta, onde eles celebram aquele que os liberta. E quanta confusão não existe hoje a respeito dessas propostas mais comerciais do que tudo, a respeito do que é a Páscoa, reduzindo isso a um pequeno coelho, reduzindo isso a um chocolate e as pessoas deixando de celebrar o verdadeiro significado daquilo que é a verdadeira Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus. Pastor Adriane, outra festa que aparece aqui é a festa do Pentecostes. Qual a conexão da festa do Pentecostes com aquilo que ela de fato representa, né? Porque 50 dias depois da Páscoa se celebrava essa festa das semanas, né? Shavuot, né? Mas isso apontava para quê? A Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. E o Pentecostes? Pentecostes traz muito essa ideia de uma colheita da cevada, né? Em certo sentido, uma primeira colheita, se a gente compara com a colheita lá no final do ano, né? Então, é interessante observar essa dimensão e é curioso observar, por meio do Pentecostes, a conexão entre eventos no céu e na terra. Porque com a ascensão de Cristo, assenta à direita de Deus o Pai, Ele reina, e o primeiro ato, digamos assim, de governo é enviar o Espírito. E por meio do Espírito a gente tem uma bela colheita, né, pastor? Para a gente observar aí. 3 mil pessoas, exatamente. Né? Isso aí. Então veja, o que Cristo está fazendo, isso é um pouco forte na teologia de Hebreus, o que Cristo faz no céu tem direta conexão com o que acontece na terra. As nossas lutas, né,
tem conexão com o sacerdócio que ele tem ali, seu reinado, assim como Atos está colocando que o reinado dele tem conexão com a obra do Espírito na terra. Então, estamos conectados, né? Então, de novo, como se cumpriu o Pentecostes, se cumpriu a Páscoa na cruz de Cristo, a festa do Pentecostes, celebrada anualmente pelos judeus, se cumpriu também naquele Pentecostes do ano 31. O tipo encontrou o antítipo, né? A sombra encontrou a realidade, quando a verdadeira colheita da cevada aconteceu. Ou seja, houve o derramamento do Espírito Santo. E também há uma conexão com o Sinai interessante aqui, né? Porque quando o Espírito Santo desce, ele não desce apenas para produzir frutos, almas batizadas. Ele desce, sobretudo, para implantar no coração dos discípulos a ética do reino de Deus, escrever a lei de Deus no coração. Então, ele desceu com esse propósito, rememorando o que aconteceu mais ou menos 50 dias depois da primeira Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito e colocaram diante do Monte Sinai, e ali Deus deu a lei, né? E verifica que a presença do Espírito Santo trouxe frutos. Exatamente. A presença do Espírito Santo fez brotar vidas para o reino de Deus. Então, quando a gente vê o Espírito Santo sendo derramado, ali mesmo dentro daquele cenário de Atos capítulo 2, a presença do Santo Espírito que veio até mesmo a potencializar a colheita que eles poderiam ter, falavam línguas diferentes, mas através da presença do Espírito Santo, todos ali conseguiam agora compreender, a língua ficou entendível. Olha que especial isso. Essa promessa também nos remete à ideia de Joel, capítulo 2, lá no verso 23, em que seria derramado sobre o povo, em justa medida, a chuva, né? A chuva, em forma de chuva temporã e chuva serôdia. E a gente percebe que a primeira e a última chuva que vem para poder proporcionar uma colheita especial. Naquele primeiro momento, pessoas para o reino de Cristo. E haverá também uma chuva especial a nos aguardar para que o reino de Cristo seja preenchido. Isso aponta para a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, que tem o seu significado na volta de Jesus. Isso vai acontecer em breve. Quero recomendar que você tenha esse material maravilhoso, que ajuda você a entender a palavra de Deus, a conduzir um estudo maravilhoso sobre aquilo que Deus tem a dizer para você. Então, se você deseja receber esse guia de estudo ou adquiri-lo, né? Aprender como adquiri-lo, é só você acessar o site cpb.com.br e você vai conhecer um pouco mais sobre esse material e sobre outros também da editora. Nosso programa vai para um rápido intervalo e volta já já. É Deus quem vem atrás, é Deus quem faz o convite. O povo se negou a entrar nessa conexão com Deus, porque ficou com medo, faltou fé. Eles pensaram que iriam ser destruídos, quem sabe. E é interessante você poder agora analisar isso à luz do Novo Testamento. Tem uma passagem bíblica muito linda, muito forte. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. É Jesus quem vem até a igreja. Eu estou batendo, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero cear com vocês, sabe? Voltamos com o programa Lições da Bíblia para nos aprofundarmos na Palavra de Deus. E isso é uma grande bênção. E eu quero fazer uma recomendação para você, mais uma vez, para você conhecer este material que ajuda você a ampliar seu conhecimento das Escrituras. É o comentário de Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos, especificamente a lição sobre Hebreus. A cada semana você vai acompanhar uma ampliação que vai encher sua vida de bênçãos, de conhecimento da Palavra de Deus e vai ajudar você a continuar no caminho da salvação. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material, é só acessar cpb.com.br. Vamos continuar conversando. E existem coisas muito importantes para a gente perceber nessa conexão tipológica, né, que o livro de Hebreus faz entre o Antigo Testamento e a realidade plena em Cristo. Há uma experiência muito interessante do povo de Deus na chamada Primeira Aliança ou Antiga Aliança no Sinai, que é, quando eu leio aquela história, Êxodo 19, 20, eu fico pensando que Deus preparou uma festa, porque Ele queria entrar num relacionamento com o seu povo. Então Ele preparou tudo, não é? Separou o Monte Sinai. Eu imagino que as nuvens estavam ali concentradas em cima do monte, as representações pictóricas nos mostram isso, né? Falam disso. Um barulho,
para tornar algo especial, e Deus falou com o povo. Pastor Adriane, quando a gente vai para o livro de Êxodo, capítulo 20, no finalzinho ali, é dito que o povo teve medo de Deus. Eu acho que isso frustrou um pouco Deus, assim, se é que eu posso dizer, usando uma linguagem até antropomórfica, né, uma linguagem humana para se referir às coisas de Deus. Deus se frustrou um pouco, porque ele queria se confraternizar, se alegrar com o povo, e o povo teve medo dele. Mas não era isso que ele queria que eles tivessem, né? Quando a gente olha para aquilo que foi o Sinai, a gente tem uma mescla de coisas que eu acho que tornam isso muito interessante para a gente pensar. O povo, de fato, saiu do Egito, vem de uma vida de idolatria, eles precisam ter uma noção de grandiosidade de Deus. E a escritora Ellen White até coloca isso, no Patriarcas e Profetas, de maneira muito interessante, a necessidade que o povo tinha de entender a sua grandiosidade, a seriedade que ele tinha com as coisas, a lei, não é? Para que o povo, digamos, começasse um processo de reeducação, já que eles gastaram tanto tempo sendo deseducados, vamos dizer assim, no contexto do Egito, né? Agora, essa noção de grandiosidade não deveria ser confundida com medo. E eu tenho até um texto, porque o livro de Hebreus vai mencionar isso no capítulo 12, né? A aproximação no Sinai como sendo uma figura, um quadro de terror. Mas quando a gente vai para Êxodo, ali no capítulo 20, verso 20, e eu estou olhando aqui na minha Bíblia, estou com curiosidade, se o pastor Luiz puder ler, eu acho que ele tem a revista atualizada, segunda edição, é isso, pastor? Isso, Êxodo 20, verso 20. Eu estou até pedindo gente para ler para mim, imagina? Por gentileza. Aqui diz assim: respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então aqui existe um trocadilho de palavras que é muito interessante. Não temais, Não tenha medo, né? mas O Deus temor. veio para que o temor dele estivesse diante de vocês. Então, eu pedi para que ele lesse nesse trocadilho, porque usa a mesma palavra temor, porque a minha Bíblia já ajusta, é a Nova Almeida. Então, Ok. para fazer essa diferenciação, ela traduz como medo no primeiro Ótimo. caso, né? Não tenham medo, mas ao mesmo tempo o temor de Deus, a noção de sua grandiosidade, o respeito devido a ele, né? É muito importante. Os dois elementos são trazidos à tona aí, nesse contexto, né? Você acha que é uma coisa interessante, né? Porque a Bíblia associa a experiência do temor do Senhor com a lei de Deus. Por exemplo, você vai ao Salmo 19, ali há uma série de frases em paralelo para se referir à lei de Deus. Começa com o temor do Senhor é límpido e restaura a alma. Depois vai dizer a lei do Senhor é perfeita. Veja que coloca em conexão o temor do Senhor e a lei de Deus. Quando a gente vai para Apocalipse 14, versos 6 e 7, é dito que o primeiro anjo tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e o primeiro ponto da mensagem do evangelho eterno é temei a Deus, uma referência ao temor do Senhor. O temor do Senhor há uma associação direta com a lei e é algo positivo nas Escrituras. Você veja que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É nada mais interessante perceber a conexão de temor do Senhor e lei bem expressa em Êxodo 20. Então, para que Deus desceu ao Sinai? Ele falou as 10 palavras. Para quê? Para que o temor dele estivesse no coração do povo. E que temor é esse? A sua lei. Então, Deus queria que o povo reverenciasse, temendo-o, obedecendo-o. É interessante que é Deus quem se manifesta. É Deus quem vem atrás, é Deus quem faz o convite. O povo se negou a entrar nessa conexão com Deus, porque ficou com medo, faltou fé. Eles pensaram que iriam ser destruídos, quem sabe. E é interessante você poder agora analisar isso à luz do Novo Testamento. Tem uma passagem bíblica muito linda, muito forte. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. É Jesus quem vem até a igreja. Eu estou batendo, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero cear com vocês, sabe? Mas você precisa abrir a porta. O povo se negou a entrar num relacionamento direto com Deus. Agora, em Apocalipse, Jesus nos convida a nós nos entregarmos a Ele também. Num contexto assim muito prático de falar aqui, as pessoas não poderiam ter receio, ter medo de que entregar sua vida a Jesus, de entrar num relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo, isso viesse causar algum dano à sua vida.
Batismo, por exemplo, é uma entrega da vida para Cristo, é o casamento entre o ser humano e Jesus Cristo como seu Salvador. Conheço pessoas que às vezes ainda relutam, por exemplo, em se batizar. Algumas pessoas, já vi pessoas que você fala assim, vamos fazer um estudo da Bíblia, vamos conhecer mais a palavra de Deus. E nós temos. Eu tenho a alegria de poder coordenar o movimento de estudos bíblicos aqui no estado de São Paulo. Nós chamamos Através de Nós. E a gente quer estudar a Bíblia com as pessoas para mostrar esse Cristo vivo, esse Deus que quer interagir, quer abençoar. E algumas pessoas dizem assim, não, ainda não, eu tenho medo de conhecer e depois não praticar e receber a maldição. Nunca que terá maldição. Então Deus quer nos abençoar. Deus continua hoje dizendo, eu quero me conectar, me relacionar a vocês também hoje. Muito interessante isso, né? Não precisamos ter medo de Deus, né? Não. Deus é maravilhoso. Nós precisamos amá-lo, porque Ele nos ama, né? Agora é interessante quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 18, verso 15, diz assim, Deus falando aqui com Moisés, né? E Moisés falando ao povo, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, disse, não ouvirei mais uma voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Veja, olha só, aqui, quase 40 anos depois, Moisés e Deus estão rememorando a experiência do Sinai. Então, quando eu leio essa passagem aqui, eu tenho a impressão de que Deus realmente estava assim, poxa, eles não quiseram me ouvir naquele dia, né? Eles tiveram medo, Moisés. Eles falaram que ele preferia ouvir você do que me ouvir. Então, vamos fazer um negócio? Fala para eles que eu vou enviar um profeta parecido com você. Gente de carne e osso, igual você. E a esse profeta eles vão ouvir. Essa aqui é uma profecia messiânica. O envio do profeta com P maiúsculo. É uma referência a Cristo. Para que as pessoas não tivessem medo, mas ouvissem aquele profeta, que é Jesus nesse caso, e temessem a Deus, que o temor do Senhor estivesse. Sabe que quando eu vou para João capítulo 1, eu me sinto um pouco frustrado, porque essa profecia se cumpriu, o profeta veio, e João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele vai dizer num tom, numa nota triste. E ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, as pessoas também não ouviram. O problema não estava com a forma de Deus. Porque Deus falou com a voz muito forte lá no Sinai, mas em Cristo ele falou com voz suave. O problema estava com o conteúdo em relação ao povo. O que Deus falou em Cristo no Sinai, ele falou em Cristo na encarnação. A mesma coisa, com forma diferente. Mas as pessoas rejeitaram aquilo que Deus disse. Isso acontece hoje. As pessoas rejeitam o que Deus está dizendo. E o que Deus diz? Deus quer transformar a nossa vida, mas nós queremos, às vezes, nos apegar aos nossos pecados, aos nossos erros. E aí temos medo, ao invés de termos o verdadeiro temor, né? Pois é, assim, analisando tudo isso, a gente percebe que o temor ao Senhor é uma coisa que deve ser aprendida e praticada por cada um de nós na nossa jornada espiritual. A gente não pode entender que o temor do Senhor sejam situações isoladas, por exemplo, de apenas um dia ou de apenas um momentinho. O temor do Senhor significa nós considerarmos, nós respeitarmos, nós ouvirmos e nós, é claro, reconhecermos a grandeza desse Deus e levar em conta tudo isso. Deus, ele, por ter sido se manifestado daquela maneira, o povo, então, interpretou aquilo como sendo algo aterrorizador, né? Mas, ao mesmo tempo, quando se manifesta com Cristo Jesus, as pessoas o que fizeram com Cristo? Negaram também a sua palavra. Então, nós precisamos nos educar a ouvir a voz de Deus, para que quando Deus vier com mensagens que são mais profundas, que nos confrontam, que nos desafiam, que a gente tenha a tranquilidade de saber que essa voz é a voz de Deus. A voz de Deus pode mudar o tom. Em algum momento, Deus pode falar suave e mansamente comigo. Mas, em algum momento, a voz dele pode ser uma voz impetuosa, uma voz dura, uma voz que realmente me sacode e que me traz de volta à realidade. Pode ser uma voz forte
que para poder realmente me acordar. Claro. E é importante que eu aprenda a ouvir esta voz, porque eu só irei me acostumar com a voz de Deus enquanto mais eu ouvi-la, enquanto mais eu considerar, enquanto mais eu trouxer isso para a minha realidade. A mensagem do Sinai é a mesma mensagem da encarnação de Cristo. A forma foi diferente, mas o Deus é o mesmo, a mensagem é a mesma. Nós temos que aceitar a mensagem. Não temos que ter medo, como tiveram os israelitas, nem rejeitar Cristo, como rejeitaram os líderes judeus quando Cristo apareceu. Nós temos que nos apegar a Cristo, porque Cristo é a lei de Deus encarnada. Essas palavras de amor para nós. Agora, pastor Adriane, havia um véu que separava o santo do santíssimo. Esse véu, que simbolismo, que significação isso tem em Hebreus? O véu tem essa dimensão de, como você já mencionou, a gente pode ter Bom, só retomando um pouco para contextualizar o que eu vou falar, pensei aqui. Pois não? Nós temos o templo de Jerusalém, que é feito de alvenaria, né? Mas as referências de Hebreus não são ao templo, que curiosamente é o templo da época do primeiro século para os cristãos também, com as reformas de Herodes. Quando Hebreus foi escrito. Exato. Mas a referência é ao do deserto. Tabernáculo. Porque há uma expectativa, e esse ponto é interessante, de se falar da geração do deserto, de se falar da inauguração da aliança, de se falar da mediação dessa aliança em Moisés, desse santuário. Então, tem vários elementos que são importantes para se trazer para o contexto de deserto. E como no deserto o tabernáculo ele é portátil, então ele não é de alvenaria, ele é de tecidos, né? E aí a ideia de véu, a gente teria um véu de entrada no próprio tabernáculo como um todo, né, um véu mais de fora, e um véu interno que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E uma das funções maiores do véu é estabelecer não apenas limites, mas dizer, olha, aqui não existe um certo distanciamento por conta da situação de pecado e tudo mais. O sacerdote adentra com as suas seus ritos, né? Ele vai adentrar para, então, realizar o seu serviço diante de Deus. O que é bonito no livro de Hebreus é que Cristo entra para além do véu, né? E quando ele entra como um precursor, no sentido de que vem mais gente. Então, aqui a gente está tendo uma relativização do véu, não no sentido de relativizar a ideia de um santuário, esse não é o ponto. O ponto é de que há acesso real a Deus por meio de Jesus Cristo. Você sabe que é uma coisa muito interessante, porque o santuário é a casa de Deus. E existe uma progressão de santidade no santuário muito explicitamente. O pátio é o local que todos podem ir, o lugar santo apenas o sacerdote, o lugar santíssimo apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, diante da Shekinah, na presença de Deus. Gosto de pensar que isso fosse a casa mesmo, né? Por exemplo, na nossa casa, nós recebemos algumas pessoas no pátio, no lado de fora, no quintal. Pessoas um pouco mais próximas a gente recebe na sala de casa. Agora, pessoas muito íntimas a gente leva dentro do quarto. Não é todo mundo que vai no quarto de um casal ali, porque tem que ser muito íntimo. Então, é interessante pensar que o Santíssimo é como se fosse esse quarto de Deus, é o quartel-general, é a sala do trono, que só entram os íntimos, e Jesus entrou ali. Havia um véu exatamente para impedir que pessoas não íntimas chegassem lá. Mas em Cristo, isso é emocionante. Em Cristo, nós nos tornamos íntimos de Deus. Amém. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, diz o Salmo 25, verso 14. Então, se nós aprendemos a temer a Deus, amá-lo, nós somos introduzidos também pela fé na sala do trono, onde Jesus já entrou. Um texto bíblico que fala sobre isso aqui está em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, até somos conduzidos, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. Ele mesmo torna-se este véu, que no momento em que ainda somos pecadores, nos protege. Porque se nós, como pecadores, adentrássemos a este local, aconteceria conosco o que aconteceu com Nadab, com Abiú, estaríamos levando aquilo que não pertence à santidade de Deus para um ambiente perfeito. Isso é muito bonito porque Jesus também aí é o véu, ele nos protege. Ele é a justiça que nos envolve e nos permite entrar na presença de Deus. Amém.
Nós vamos para um breve intervalo e o programa volta já já. Não saia daí. Existe uma interpretação, como já foi colocada, que é comparar Cristo com o véu, a sua carne, isto é, por meio da sua carne. Se a interpretação é feita dessa maneira, é importante pontuar aqui que com isso o livro de Hebreus não está esvaziando a ideia de um santuário celestial, como se fosse uma alegoria para Cristo. Muito né? importante isso. Esse não é um ponto, porque o fato é que Cristo entrou no verdadeiro santuário, que mãos humanas não construíram. Isso é uma ênfase no livro de Hebreus. Mas a Bíblia também compara Jesus com um santuário, especialmente nos evangelhos, quando ele diz que em 3 dias esse templo vai ser destruído e reconstruído, se referindo ao seu corpo, né? Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Eu quero fazer para você uma recomendação muito especial. Se aprofunde no conhecimento da Bíblia. Deus tem muitas coisas para te falar. E se há um livro na Bíblia que revela Jesus, esse livro é o Apocalipse. E nesse sentido, eu quero apresentar para você esta revista que foi desenvolvida aqui em nossa escola bíblica para apresentar o tema do Apocalipse para você. Os símbolos, os animais, as bestas, os personagens, os eventos, tudo aponta para a gloriosa esperança que nós temos no breve retorno de Jesus e podemos viver com Ele para sempre. Então, se você deseja receber gratuitamente essa revista em sua casa, é só você mandar uma mensagem para nós no WhatsApp que está aparecendo na sua tela ou ligar em horário comercial para nós, que nós vamos ter a alegria de enviar para você de forma totalmente gratuita este material. Bom, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre o fato de que Jesus é o precursor nosso, né? Ele entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo, para comparecer diante de Deus além do véu. E ele entrou, e o pastor Luiz colocou aqui, e leu um texto lindíssimo de Hebreus, que ele estabeleceu um novo e vivo caminho através do qual nós podemos passar. E o livro de Hebreus também disse que Jesus também é o véu que é o que protegia, né, os olhares das pessoas em relação àquilo que estava dentro do santuário. Então, Jesus é a nossa justiça, é a nossa proteção, a nossa propiciação para que nós possamos ter acesso diante de Deus, mesmo ainda na condição de pecadores, né? Pastor Adriane, Jesus adentrou no lugar santíssimo do templo, além do véu, para comparecer diante de Deus em nosso favor. Eu acho importante destacar nesse texto aqui duas coisas. Primeiro, como que a gente entende Cristo e depois como é que a gente entende os crentes, seguidores de Cristo, né? Existe uma interpretação, como já foi colocada, que é comparar Cristo com o véu, a sua carne, isto é, por meio da sua carne. Se a interpretação é feita dessa maneira, é importante pontuar aqui que com isso o livro de Hebreus não está esvaziando a ideia de um santuário celestial, como se fosse uma alegoria para Cristo. Muito né? importante isso. Esse não é um ponto, porque o fato é que Cristo entrou no verdadeiro santuário, que mãos humanas não construíram. Isso é uma ênfase no livro de Hebreus. Mas a Bíblia também compara Jesus com um santuário, especialmente nos evangelhos, quando ele diz que em 3 dias esse templo vai ser destruído e reconstruído, se referindo ao seu corpo, né? Então e ele também se fez carne, tabernaculou entre nós. Nós também somos chamados templos do Espírito Santo, no sentido de somos santuário de Deus. Então a gente tem aplicações mais amplas do santuário, mas essas aplicações não esvaziam a ênfase que temos na Bíblia, especialmente em Hebreus, de um santuário no céu, o verdadeiro santuário, que é que ele é base, né, para aquilo que vai ser construído na terra, para que a terra que é feito na terra aponte também para aquilo que será a realidade no céu. Então esse é um elemento. Agora existe também no livro A Luz de Hebreus, que é um livro traduzido no Brasil e em português pela Unaspress, pela editora Unaspress, mas que foi publicado originalmente em inglês, numa série chamada Darkon, muito interessante. Ele faz uma organização dos versos 19 em diante, dizendo: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí ele continua: pelo novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu. Então, aqui nesse sentido, de acordo com essa proposta do livro, o véu seria esse novo e vivo caminho. E isto é
na minha Bíblia diz, pela sua carne. Uma interpretação seria dizer que a carne seria o véu, outra interpretação seria colocar, isto é, por meio da sua carne. Então, por meio da sua carne, eu entro no caminho, eu entro no véu, eu entro no santuário, e isso estaria parecido com o que se falou no início, ousadia para entrar no santuário por meio do sangue. Carne e sangue. Né? Então, carne e sangue seriam paralelos aí. Esse é um aspecto interessante. Agora, um outro aspecto que vale a pena a gente mencionar é que nós somos convidados a entrarmos. O livro de Hebreus é muito cuidadoso e ele só chama de sacerdote na nova aliança Jesus. Ele não chama os crentes de sacerdotes, como a gente observa em Pedro, por exemplo, né? Em outras passagens. Mas ele usa uma linguagem que implicitamente está chamando o crente de sacerdote. Talvez para enfatizar a grandeza de Cristo como sacerdote, e a gente não perder de vista essa ênfase, ele não usa essa linguagem, mas ele fala, devemos ter ousadia para entrar no santuário. Quem é pode que entrar? entra? O sacerdote. Né? É o sacerdote. E fala ousadia, confiança, né? Porque ele que nos garante essa entrada. Um outro texto que a gente tem aqui é no próprio capítulo 4, 14, anteriormente, falando que Jesus, né, sumo sacerdote que adentrou os céus, não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, e ele vai falar no verso 16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. É muito similar ao que está sendo colocado aqui, com ousadia entrarmos no santuário, aonde está o trono de Deus. Então, ao entrarmos no santuário, ou seja, ao termos o convite de entrarmos por meio da fé, por meio da oração, estamos implicitamente sendo chamados de sacerdotes. Mas o nosso sacerdócio depende totalmente do sacerdócio de Cristo. E isso é interessante, porque tem um efeito assim, judicial isso aí praticamente. Porque até a morte de Jesus Cristo, nenhum ser humano poderia adentrar ao santuário. Claro, Jesus ele veio, mas havia um detalhe. O representante do nosso mundo, até então, mesmo perante o céu, ainda era Satanás, porque ele havia usurpado o governo deste mundo, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por isso que lá em Jó, quando a gente lê ali a história de Jó, e ali no capítulo 1 de Jó, verso 6, quando diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, esse apresentar-se aqui é como se fosse uma reunião oficial, uma convocação de todo o universo, representantes, perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Agora Jesus morre, e Jesus ele adentra, ele apresenta a sua vitória. E aí é super interessante, é lindo você poder perceber isso aqui, porque agora com a morte de Jesus Cristo, ele é o nosso representante, ele reassume o governo desse mundo que está em nós, dentro de cada um de nós, nos nossos corações e tal. Então, nós podemos agora adentrar ao santuário, e eu leio aqui o texto de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, quando há um convite aqui, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que maravilha, Jesus ele é vencedor, Jesus é o nosso sacerdote e nós temos acesso, livremente acesso ao céu. E eu volto a dizer, eu gosto de pensar nos nossos irmãos, nossos amigos que nos assistem. O que estamos esperando? O céu é o nosso lugar. Amém. A gente pode adentrar ao santuário hoje em oração, a qualquer momento, quando quisermos. Ore ao teu Deus e entregue a sua vida, a minha vida, a esse Deus maravilhoso. Pastor Edmilson, te ouvir assim me faz ficar emocionado e motivado com este assunto que a gente está estudando. Amém. Porque certo dia eu estava, depois das minhas atividades nas igrejas, eu estava indo para casa. E acontece que ao telefone, a minha esposa Fernanda falou que meu filho Bernardo já estava prestes a dormir, mas queria falar comigo. E aí ele começou a falar comigo, papai, você está chegando aqui? E eu virei e falei assim, filho, eu já estou chegando.
mas eu vou te esperar, mas você tem que me esperar acordado, porque nós vamos orar juntos, é isso que você quer? É isso que eu quero, então eu quero que você venha para poder orar comigo, contar a minha história, que é a nossa rotina. E eu falei assim, eu vou chegar, mas você precisa me aguardar, mas me aguarde, hein, que eu vou chegar. E eu fiz de tudo para poder acelerar e chegar o quanto antes, né, de forma segura, para poder chegar em casa o mais breve possível. E quando eu cheguei em casa, eu encontrei ele lá já embrulhadinho, quentinho, e a gente pôde orar e ele pôde dormir em paz. Sabe o que isso me faz lembrar? É que todos nós somos como essas crianças que aguardam o seu papai chegar, né? A gente vai receber um beijo do nosso Senhor Jesus. Nós vamos receber a oportunidade de estar com Ele. Mas isso já pode começar a ser vivido desde já, pela fé em Cristo Jesus. Nós veremos o rosto de Cristo Jesus. Esta é a certeza que o livro de Hebreus traz para a gente, porque em Cristo nós temos essa certeza. Amém. Eu quero me apropriar aqui do texto do livro de Efésios, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos hoje a oportunidade de sentir a bênção, de já fazer parte deste novo céu, dessa nova terra que está sendo preparado para cada um de nós. Nós veremos o rosto do nosso Salvador. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora conseguem entender o tamanho disso, da gente poder olhar para Cristo Jesus. Isso é emocionante. A gente poder falar assim, eu vou estar na frente do meu Redentor, do meu Criador, e a gente vai poder estar junto para sempre. Mas agora, neste momento, é hora de perseverar, Amém. É hora de aguardar com fé de que Ele vai chegar, de que no tempo certo Ele estará ali para nos receber. E eu já posso começar agora a ser colocado nesse lugar com fé, tendo fé no nosso Senhor Jesus. Esse convite de entrar, não é? E você está trazendo até Efésios, que combina muito bem, de se assentar, de se aproximar do trono. Isso ajuda a gente a entender a oração em Hebreus, né? E a oração em nome de Jesus temos acesso ao trono da graça. Por isso orarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é através dele que a gente chega lá. Numa linguagem assim dos diabéticos aqui agora, muitos amigos são diabéticos que nos assistem, né? É como se Jesus seria ínfimo comparar isso, mas Jesus fosse a boa insulina que coloca a glicose lá dentro, né? Nós somos pequenos, mas Jesus é grande, né? E através de Jesus é que a gente adentra, por isso orar sempre em nome de Jesus. Quando Jesus ascendeu ao céu no ano 31, conforme o livro de Hebreus nos mostra, ele ascendeu além do véu, foi além do véu. E o véu separa o santo do santíssimo, né? E lá no santíssimo, Jesus se encontrou com o Pai e inaugurou um momento extraordinário, inaugurou a nova aliança, vamos chamar assim, né? Ele se tornou rei, sacerdote, mas a partir daquele ano em diante, ele começou a oficiar no lugar santo do templo, significando que os pecados eram confessados e ali eram transferidos para lá. E de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, 14, e a explicação em Daniel 9, a partir de 24 em diante, nós entendemos que Jesus, ele passou do lugar santo para o Santíssimo a partir no dia 22 de outubro de 1844, onde ele começou a fazer a obra de juízo e expiação. Essa obra que prepara o mundo e nos prepara também como cidadãos desse reino que vai ser estabelecido em breve, né? No ano 31, quando ele ascendeu ao céu, ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo. O Pentecoste, pastor Adriane, foi uma evidência, né, de que ele foi ungido como rei e sacerdote naquele dia. E é interessante você colocando aí o cenário do santuário. Existe um item de mobília do santuário que eu acho que é muito interessante, que é o altar de incenso. E o livro de Hebreus, no capítulo 9, vai até dizer, existem até intérpretes que ajudam a gente a entender bem, a impressão que ele está colocando o altar no lugar santo, no Santíssimo, né? Mas o que ele está dizendo é, de fato, que ele pertence ao Santíssimo no sentido de que ele funciona para o Santíssimo, onde o incenso ele se projeta para o trono de Deus, né? Então, mesmo Cristo trabalhando ali
no que correspondendo, né, ao primeiro compartimento, seu trabalho intercessório, Impactava lá isso dentro. se projeta no sentido que as orações, né, o incenso chega diante do trono de Deus e ele é ouvido, ele é aceito por meio desse grande sacerdote que nós temos. Mais uma vez, um ensinamento poderoso sobre oração. Né? Amém. Exato, porque Jesus estava ali recebendo as orações, né? E essas orações, elas não ficavam no lugar santo, elas ascendiam e caminhavam até o Santíssimo na sala do trono. Nós não acreditamos que Jesus estivesse desconectado com o Pai isolado no Santíssimo e ele no lugar santo. Acontece que Cristo, no lugar santo, estava executando aquilo que o santuário, no ritual típico, apontava, né? E incluía as orações que eram feitas lá. Mas o fato é que o nosso sumo sacerdote avançou para dentro do Santíssimo para fazer sua obra de expiação. Isso é uma garantia de que os nossos pecados estão sendo perdoados, é uma garantia de que o Espírito Santo é derramado sobre nossa vida, santificando nossa vida, nos tornando cidadãos desse reino, e é uma garantia de que, do mesmo jeito como Cristo entrou no santuário, Ele vai sair em breve para nos buscar. Amém. Jesus voltará em breve para nos buscar, para nos levar para viver com Ele. Hoje é o dia da expiação, o dia do perdão. Jesus está além do véu e Ele nos convida a adentrarmos nesse ambiente pela fé, para recebermos todas as bênçãos que nós podemos obter com a esperança de que Ele é o nosso sumo sacerdote. Toda essa maravilha está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.